Pronto lá, vamos tentar de novo. Deixa eu ver se a Taline ela volta aqui. Dá boa noite pra todo mundo. Aí, pronto. É a segunda tentativa aqui. Pronto. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Pronto, voltamos. Tomara que a gente consiga agora. Primeira vez falhou porque deu sinal fraco aqui. E aí eu tive que reiniciar a live aqui. Você tá bem, querida? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Nossa, você tá num ambiente super místico, assim, super gostoso, um escurinho, uma luz de fundo. Nossa, eu adorei esse lugar. É minha casa, Ai, mas tá lindo! Imagina que ambiente gostoso. Tá uma delícia aí. mas eu liguei uma luz bem forte, essa que tá me deixando assim bastante Gasparzinho. Bem, eu já vou pedir para você se apresentar. Deixa eu só fazer uma breve introdução aqui, porque hoje é um tema. A gente vai falar sobre coparentalidade. Hoje é um tema que eu tenho um carinho muito grande em abordar. Primeiro, porque foi um dos principais motivos que me aproximou dessa mulher, que é uma mulher que eu tenho uma admiração enorme, tremenda. Para mim, uma diva, uma referência no assunto. Recentemente, eu fiz uma live com a Taline, né, Taline? A gente falou sobre relações livres, que é uma outra frente, é uma outra questão, né? Acho que a Taline também fala com muita propriedade, mas particularmente sobre coparentalidade, a Taline ela é uma das pioneiras aqui no Brasil para o debate sobre o assunto, uma referência no Brasil. Ela é a coordenadora idealizadora do primeiro projeto, primeiro site voltado para a coparentalidade, o que inclusive nós já temos ótimos, lindos resultados, inclusive de famílias sendo construídas por meio dessa outra, né, dessa configuração familiar. E por que eu tenho um carinho muito grande no debate sobre coparentalidade? Porque, definitivamente, quando a gente fala sobre famílias, nós temos que ter em mente que os laços familiares e as relações familiares, elas vêm sofrendo principalmente uma transformação não só física, de lugares, entendimentos diferentes, mas uma compreensão totalmente diferente sobre família. Família ela é construída a partir de afetos, dos vínculos afetivos que nós estabelecemos com as pessoas. E isso tem ficado cada vez mais nítido, mais claro, e cada vez mais presente na sociedade. Então, quando a gente pensa em família, nós temos que nós temos que ter em mente da pluralidade, da diversidade que é o debate sobre família. E, portanto, uma das discussões que também se fazem nas discussões sobre famílias é a coparentalidade. Então, dito isso, posto isso, queria que a Catalina então falasse um pouquinho dela e sobre o projeto sobre a coparentalidade e os pais amigos. Taline, seja bem-vinda, uma boa noite novamente, um prazer enorme falar com Obrigada, Breno, pelo convite, né? E realmente é um grande prazer sempre conversar contigo e principalmente sobre esse tema que norteia a minha vida há alguns anos, né? você. 5 anos, né? E assim, só para me apresentar, para quem não me conhece, né? Eu sou Taline Schneider, eu sou jornalista de formação e de atuação, eu trabalho como jornalista. E há 2 anos eu tenho uma rede social chamada Pais Amigos, que é uma rede social para pessoas que querem ter filhos sem a necessidade de casar, né, de manter um vínculo conjugal. Essas pessoas se conectam nesse ambiente para se conhecerem, para planejarem com responsabilidade, né? Aliás, ter um filho com planejamento e responsabilidade, né? Então, e aí o que acontece? Mas eu tô nessa luta assim faz 5 anos, viu, Breno? Já faz 5 anos. Uau! E, é, Ó, e daí para contar assim um pouquinho como aconteceu, tá, na verdade, na minha terapia, eu descobri que na verdade eu idealizei a coparentalidade lá em 91, quando eu tinha uns 10 anos, né? Mas, me entreguei. Mas enfim, ela se tornou presente a partir da minha separação, do meu divórcio, e que eu tinha uma certa idade já e queria muito ser mãe, né? Mas assim, eu não tinha, não fazia sentido necessitar de um marido, ter um marido, né? Mas assim, o meu sonho de maternidade sempre foi muito forte, assim.
E eu pensei, mas eu também nunca, eu li muito, a partir dos 10 anos de idade, eu lia muito sobre bebês de proveta, fertilização in vitro, né? Mas eu achava assim meio injusto, né? Tipo, porque eu queria ter um filho, mas eu não queria fazer produção independente. Até hoje eu não quero. Eu prefiro não ser mãe do que uma produção independente. Nada contra quem tem, quem faça, entendeu? Mas eu conscientemente eu gostaria de compartilhar o amor, o afeto, a educação e a criação dos meus filhos com alguém. E aí eu comecei, e aí eu digitei naquela época no Google, assim, eu botei, quero ter um filho sem casar. Aí dei de cara com o Breno. Gente, o Breno. Hã? Nos Não, cruzamos, o Breno. É, encontramos. não, o Breno é casado, tem uma filha, uma família super fofa, amada, né? Mas o Breno, ele é um psicólogo que tinha escrito um artigo sobre coparentalidade lá nos idos de 2013, né? E só que eu só encontrei o artigo em 2014. E além do Breno, tem o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, né? Ele também tinha escrito um artigo. Então, quando eu encontrei esses dois artigos, meu coração, assim, bateu forte e eu pensei, então tá, então eu não sou louca, né? Tem mais gente no mundo querendo fazer isso. E já era uma prática, assim, tradicional nos Estados Unidos e outros países que, inclusive, já tinham sites tipo Pais Amigos, lá desde 2011, né? Só que assim, ó, eu fui pesquisando e todos os sites, além de o Pais Amigos é o único brasileiro, né? Todos os sites, eles recebem, eles aceitam doadores de esperma e barriga de aluguel por conta que a legislação daqueles países permite essa doação de esperma não anônima, né? Que aqui no Brasil só é permitida a doação de esperma anônima, em Isso, banco de sêmen, né? perfeito. Claro que a gente sabe que é feito, que as pessoas doam esperma assim para um amigo, para uma amiga que precisa, né? E só que o problema não é o doar, o problema é a comercialização, né? Por exemplo, Hum. tu não pode vender esperma e muita gente então se chama de doador de esperma, mas vende. Mas eu conheço muitos homens que são doadores mesmo, né? Para ajudar outra pessoa que precisa. Mas enfim, tem toda uma segurança de se fazer isso em clínica e anonimamente, né? Principalmente a, a questão a segurança do homem, né? E de quem for receber o esperma. Porque no momento que tu doa para um amigo, tanto o homem que doar, se voltar atrás e quiser assumir a paternidade da criança, ele entra na justiça e ele ganha, entendeu? Porque ele é pai da criança. E a mesma coisa ao contrário, se por acaso se a mulher quiser, que, por exemplo, ficou combinado que ia ser só uma doação de esperma, mas ela, por algum motivo, algum momento, for acionar o doador de esperma como pai, ela pode e ela tem o direito dela. Ou seja, a única forma de tu não ser dono mais do teu esperma é doando anonimamente para um banco de esperma. Não existe outra forma, não existe contrato, não existe nada, né? Então é uma segurança para todo mundo fazer por banco de esperma ou fazer na amizade, criar junto o filho, se for fazer com o amigo, né? E, e assim, então isso é uma questão assim. E então, por isso que o site Pais Amigos não aceita doadores de esperma e barriga de aluguel, porque a gente incita que todas as pessoas que estejam lá, elas querem ser mãe e pai do seu filho, E, né? e- Elas, eu não questiono não questiono a questão, quero ajudar, quero fazer um bem para a humanidade. Pode fazer, entendeu? Quem quer doar. Mas lá a gente incita as pessoas a serem responsáveis, né, pelos filhos que colocam no mundo. E normalmente quem chega lá já tem essa ideia, essa concepção, né? É isso. É só para quem quiser, né, inclusive, esse foi um tema, vem sendo abordado cada vez mais a questão da coparentalidade. E quem tiver depois mais interesse em pesquisar, tem. A Thaline, junto comigo, a gente participou, né, Thaline? A gente gravou. Teve um quadro no Fantástico que foi abordado esse tema. Então, quem quiser, tem no YouTube vídeos. Inclusive, se não me engano, eu acho que está no meu site também. Eu postei recentemente o nosso vídeo da participação do Fantástico, entre outras matérias que a Thaline, como a Thaline é uma referência no assunto, então a Thaline é convidada para participar de muitas entrevistas e programas de rádio, TV, para falar sobre o tema, né? Então, assim, se você fizer uma pesquisa rápida pelo Google e colocar lá coparentalidade, tudo junto, você vai cair direto no nome dessa mulher. Porque realmente é super entendida e compreende muito, inclusive defendendo uma causa muito justa, porque quando a gente fala de coparentalidade, né, Thaline, a gente está falando mesmo
não é uma. A gente tem que entender que isso não é uma afronta, Não. que é uma possibilidade e é algo que se abre, que se permite ser contemplada para você entender o conceito de família de uma maneira muito mais plural, muito mais ampla, né? A gente sai daquela visão linear e talvez muito tradicional do conceito de família, que se detinha até pouco tempo, inclusive, e que ainda se defende, né? Ainda uma ala muito conservadora fala muito da questão da família tradicional, que tudo bem, ela existe e ela funciona, mas que a gente tem que entender que muitas outras famílias surgem e existem também, e sempre existiram, quer dizer, isso não é de agora. Portanto, a coparentalidade ela é uma maneira, é um debate que a gente traz para a sociedade para a gente poder ampliar nossos saberes também sobre as questões de família, né, e sobre diversidade. Então, não é fazer uma afronta, mas é fazer uma discussão, é fomentar a discussão muito construtiva sobre um olhar diferente sobre o conceito de família e sobre os afetos e vínculos. Porque, acima de tudo, né, Trana, a gente está falando de amor, né? Muito amor. Não, mas assim, ó, É. é, o que é importante destacar é uma coisa bem interessante que assim, ó, sempre que a gente trata, sempre que a gente trata de assuntos do tipo, tudo que não for normativo, né? Tudo Uhum. que for fora do sexo normativo, do heteronormativo, do mononormativo, tudo é visto como uma ameaça e como uma ameaça aos bons costumes, né? E porque Isso. é contra o que é o tradicional, o convencional, né? Só que assim, ó, as pessoas têm que entender que quando a gente fala desses assuntos, não é para obrigar as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. É só para elas aceitarem e entenderem que existe a possibilidade. E quando a gente fala também, é importante falar, porque as pessoas que sonham com isso e tá só na cabeça, elas ficam sabendo que existem outras pessoas que pensam assim, né? Então, isso é importante destacar, que a gente não está aqui, que militar nunca é militar para convencer as pessoas de alguma coisa. A Uhum. militância é para que as pessoas aceitam o que é diferente, o que eu não gosto da palavra normal, né? O que é fora do mais comum, no caso, né? Então, Isso. hum? É exatamente isso. E a coparentalidade, eu acho. Deixa só, eu li aqui, ó. E quanto a barriga de aluguel aqui no Brasil? E quanto a barriga de aluguel? Eu não sei, a pessoa. Eu acho que ela está perguntando como é que é a barriga de aluguel no Brasil, né? Ah, é que eu É, falei da doação de esperma. Tá. é Não, a legal, barriga. é Ah, legal. Só para deixar claro que falar em coparentalidade não é necessariamente, não é falar em barriga de aluguel, né? não, pois é, eu vou explicar. Não, é que eu disse antes que o site não aceita barriga de aluguel nem doador de esperma. Aí eu expliquei sobre o doador de esperma, daí acho que por isso ela deve ter ficado Ah, curiosa da. É. Não, a barriga de aluguel no Brasil também é algo proibido pela mesma lógica. Porque assim, ó, no Brasil não se pode vender tecidos, órgãos, órgãos, pele, nada. Nada, nada, nada tu pode comercializar. Tu não pode vender teus órgãos, tu não pode. Tanto que existe tráfico de seres humanos, tráfico de órgãos, tráfico, porque é um crime, entendeu? Então, assim, ó, a barriga de aluguel. Claro que eu não vou ser ingênua de dizer que não existe. Claro que muitos brasileiros fazem barriga de aluguel fora do Brasil, onde, onde é permitido, e trazem o bebê de lá. Mas assim, ó, no Brasil não é permitido barriga de aluguel. O que é barriga de aluguel? Quando tu paga uma mulher para ela gestar um filho teu. Mas sim, nós temos barriga solidária, né? O que é a barriga solidária? É uma pessoa que vai gestar o filho de outra, mas sem dinheiro envolvido, porque uma barriga de aluguel no Brasil, sei lá, uma mulher cobra, sei lá, de 50 a 200 mil, eu não faço ideia, mas assim, tem gente que fica rico fazendo barriga de aluguel, né? Mas assim, eu acho que acontece? A barriga solidária, ela, tu tem que ter um grau, até terceiro grau de parentesco com a família que vai criar o bebê que você gestou. Só que esse bebê gestado, ele não é com o óvulo. Por exemplo, se eu sou uma barriga de aluguel, né? É uma barriga solidária, no caso. Porque a barriga de aluguel normalmente é o próprio óvulo, né? Então, digamos, tu vendeu teu filho, né? Tecnicamente, tu tá vendendo um filho. Na barriga solidária, tu tá
emprestando o teu útero. Por quê? Porque vai ser um embrião colocado no útero, gerado a partir de um esperma e de um óvulo dos pais da criança, né? Ou às vezes o esperma também é de doador anônimo, ou o óvulo é de doador Pode anônimo, vai ser. depender dos problemas que o casal tem, né? Que vai precisar de uma mulher para gestar. Essa mulher tem que ter até terceiro grau de parentesco com um dos pais, né? Mas assim, ó, eu descobri que de repente, amigos até pode ser, mas aí para amigo tem que entrar com uma ação judicial pedindo autorização para um juiz para ele autorizar para a clínica fazer. Então é outro procedimento, né? Mas enfim, É. não sei se ficou claro. Qualquer coisa, mandem aqui mais dúvidas. Eu acho que ficou assim, essa diferenciação que você coloca da barriga de aluguel e a barriga solidária, a gente vê muito isso, por exemplo, quando a gente vê mães que engravidam, né, do próprio neto, né? Já aconteceram casos assim, inclusive Sim. aqui no Brasil, né? Então, é uma concepção diferente, mas também eu acho que o que fica muito por trás disso, o debate, eu acho que cai muito nessa questão do afeto que você imprime, o que está relacionado, as emoções e os vínculos afetivos relacionados, porque a barriga de aluguel ainda pressupõe uma relação muito distante, né? Sem muito contato, é uma coisa Não, sem nada de contato e super comercial, né? super comercial. É alguém que quer ter um filho, não tem como, e uma pessoa que precisa de dinheiro. A barriga solidária, o próprio termo já traz uma outra concepção, né? Solidariedade, né? Já traz uma questão o envolvimento, né? Uma parceria. Quer dizer, eu acho que traz uma outra concepção. Então, essa tua diferenciação ela é bem interessante, legal. E eu acho que deu bem essa distinção. Mas enfim, esses dois assuntos é para dizer o que não é coparentalidade, né? Porque, por exemplo, a, a coparentalidade são as pessoas. A coparentalidade é as pessoas que querem ter um filho, né? Mas assim, ó, eu tenho que explicar uma coisa muito, muito, muito importante. O termo coparentalidade, ele vem de cooperação mútua entre quem está criando os filhos, né? Então, o que acontece? O termo coparentalidade, ele começou a ser estudado e falado e usado a primeira vez lá nos idos de quando foi aprovada a lei do divórcio, né? Quando as pessoas podiam se divorciar. Então, isso foi lá pelos anos 70, final dos anos 70. Aliás, aqui no Brasil, o divórcio foi aprovado, né, no final dos anos 70, se eu não me engano, 77. Mas em outros países não sei, né? Mas enfim, a coparentalidade é um termo que sempre se usou para casais separados que mantinham e que deveriam manter uma boa relação para a criação dos filhos. Por quê? Porque acabou a conjugalidade, mas a parentalidade não termina. Tu vai ser para sempre mãe e pai daquele filho, né? Então, por exemplo, assim, ó, hoje se diz que assim, ó, quem exerce coparentalidade? Casais separados. Aliás, não quer dizer que eles exerçam, mas eles deveriam exercer, né? Porque a coparentalidade, ela supõe que é uma relação harmoniosa, né? Então não adianta tu se separar, mas viver em conflito, brigando, não ajuda em nada, né? Então o que eu percebo dos casais separados? Que eles passam por um luto, um período de mágoa, e depois se obrigam a pelo menos conviver em harmonia por conta do filho que eles têm pro resto da vida, né? Claro. Às vezes o que acontece muito, inclusive com muitos casais, esse ponto de luto que você está assinalando muito bem, é o que acontece na alienação parental, né? Que o contrário do que se espera de uma coparentalidade, de uma ajuda, de uma cooperação entre os pais para a educação daquela criança, acontece às vezes na alienação parental o contrário, dos pais utilizarem aquela criança como um meio de atingir o outro, né? Então, também acontece muito isso. Quando você não entende, ou quando não é compreendido, quando esse desfecho desse relacionamento, ele não acontece de maneira harmoniosa, então, muitas vezes, a alienação parental ela pode acontecer, e aí é extremamente destrutivo para essa criança que sofre essa pressão e todas as amarguras, né, por conta da briga dos pais. Sim, eu sempre digo que para mim a coparentalidade é uma guarda compartilhada planejada antes do filho nascer, né? Porque tu vai compartilhar um filho, a guarda do filho, né? Mas só que eu sempre digo que tem uma vantagem, inclusive para as crianças, principalmente para as crianças, né? Porque assim, ó, esses pais, eles nunca vão estar em desarmonia, entende? Assim, as pessoas dizem, mas não vai ter problemas? Sim,
vai ter problemas como qualquer família, vai faltar dinheiro, é um pai querendo botar numa escola, a mãe querendo botar noutra, um quer que a criança coma isso, outro quer que eu coma... Problemas normais de qualquer família, que, como eu não tenho filhos ainda, eu não sei quais são os problemas. Mas, assim, digamos que vai ter todos os problemas normais de uma família normal, né? Só que o que acontece? O problema num divórcio, numa separação, ou até mesmo numa família que não é separada, mas briga, de qualquer forma, dentro de casa, né? É justamente isso. É a rusga entre os pais que o filho sente e que o filho percebe. E tipo assim, ó, ou os pais que são casados estão na mesma casa ainda, brigam, aquilo cai sobre o filho. Quando se separam, se ficam disputando, porque daí tem mágoas, tem ciúme, tem posse, tem controle, tem amor, tem um que tá magoado, o outro que não tá. Esses adultos usam os filhos para atacar um outro, seja querendo impedir o contato com o outro, aí o outro arranja um novo namorado, uma nova namorada, aí o outro de ciúmes não quer, sabe? E fica dificultando a vida do filho com o pai ou com a mãe, entendeu? E fica criando, falando mal do cônjuge para o filho. Isso é muito dolorido. É muito, muito, muito dolorido para o filho, porque o filho fica se sentindo, porque o filho ama o pai e a mãe, né? O filho fica se sentindo ali, ó, tipo um traidor. Quando tá com o pai, tá traindo a mãe. Quando tá com a mãe, tá traindo o pai, né? Então, assim, então tem essa questão que, tipo assim, ó, isso não vai existir na coparentalidade. Vai existir N problemas normais do cotidiano, mas não vai existir esse embate. Esse embate de cunho mais. É que não sei, quando a gente fala de amor romântico, né? É tudo tão dolorido, é tudo tão intenso, é tudo tão, né? Então, mas, assim, é a parte. Você está falando de. Desculpa, mas eu acho que para fazer um gancho nisso que você está refletindo, que é assim, você está falando de planejamento, né? Que você falou assim, poxa, a ideia da coparentalidade é justamente duas pessoas se planejarem antes, né? Quer dizer, se antecipar esse nascimento e juntas alinharem, né, esse diálogo, pensando sempre no benefício da criança, né? Se planejar para receber essa criança. E aí é interessante que você está trazendo à tona uma questão do planejamento familiar, que eu acho que é uma coisa que é um tema que cada vez mais a gente tem que discutir também, né? Como se faz necessário as pessoas pensarem, né? Se planejarem, se estruturarem, se organizarem internamente, inclusive, para se ter um filho. Essa questão da maternidade e da paternidade, ela durante um bom tempo na sociedade, ela sempre foi posta, né? Você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que... Já começa antes, né? Você tem que casar, né? Você tem que construir uma família e casando você tem que ser pai. Essa obrigatoriedade sempre fez muito com que as pessoas tivessem filhos quase que no automatismo, né? Quase que no automático. Então, assim, como se faz necessário cada vez mais as pessoas elas entenderem que a paternidade e a maternidade, ela não é uma coisa posta, ela é algo construído, né? Não é algo que tem que ser, não é algo que tem que ser feito para a sociedade em resposta àquilo que se espera socialmente, mas é algo que tem que fazer sentido para as pessoas. Então, quando você fala, e eu acho que aí está a grande beleza da coparentalidade, que é essa ajuda mútua, essa cooperação entre as pessoas para se ter um filho, existe todo um preparo psicológico, emocional, sabe, anterior a essa concepção da gravidez, o que antecede a minha paternidade é justamente a maneira como eu vejo sentido na chegada desse filho, né, em eu ter um filho. Então, eu acho que a gente tem que começar a prestar cada vez mais atenção nisso. Você falou maravilhosamente bem, né? Mas assim, ó, perfeito, Breno. E assim, ó, é isso que eu digo, o planejamento e o entender, porque o que acontece? Assim, porque a nossa sociedade machista e patriarcal, ela oprime as pessoas a casarem e terem filhos. As pessoas não questionam. Elas ficam assim, tá, vou casar, é porque eu tenho que casar e eu tenho que cumprir meu papel de pai e mãe. Poucas pessoas param e refletem, mas queremos ter filhos ou não queremos? E por um exemplo, tem casais que se apaixonam, estão juntos, daí lá pelas tantas, daí eles conversam, lá com 5, 6 anos de casado, que um quer ter filho e outro não quer. Aí, tipo assim, ó, eu acho super, super injusto alguém ter um filho para agradar o parceiro, ao mesmo tempo que eu acho super injusto alguém não ter um filho para agradar o parceiro, e acho injusto duas pessoas que se amam se separar. Né? Então, o que acontece?
Ai, tem uma pergunta ali bem legal que eu quero responder depois. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas têm que começar a entender que elas podem casar com o amor da sua vida e ter filho com outra. Por exemplo, tem no Pais Amigos casais heterossexuais, homem e mulher, que estão lá e procurando uma terceira pessoa para ser o pai ou a mãe do filho, porque um dos do casal não quer, entendeu? Então, assim, bem de boas, assim. Eu já tive proposta de casais de amigos meus para termos um filho juntos, entendeu? E tipo, não tem problema, quanto mais gente para criar criança, melhor. Mas assim, o que acontece da coparentalidade? Eu vou responder essa pergunta. Como funciona a coparentalidade de mais de duas pessoas? É possível registrar o filho por mais de um pai e uma mãe? Eu acho até que você Sim. começou a responder um pouquinho aí. É. Não, quando eu falei, né, de ter um casal hétero, por exemplo, que vai ter. Mas normalmente, quando o casal hétero quer ter um filho, a pessoa do casal que não quer ter o filho, ela não quer nem registrar o filho. Porque ela não quer ser mãe ou pai daquele filho, entende? Tá. Mas assim, ó, o registrar em três pessoas acontece normalmente com um casal homossexual, seja feminino ou masculino, e uma terceira pessoa. Ou uma quarta pessoa, por exemplo, tem filhos feitos por dois casais. É, tipo, um casal de mulher e um casal de homens, né? Então, o que acontece? O que é mais comum é três pessoas, né? Então, o que acontece? Normalmente, o registro vai ser feito automaticamente os pais biológicos, né? Quem entrou com o esperma e quem entrou com o óvulo. A Uhum. terceira pessoa seria incluída como paternidade socioafetiva, que é registrada. A paternidade socioafetiva, ela existe há muito tempo também. Assim, ó, desde os idos de 88, quando a Constituição começou a dizer que família era um núcleo de pessoas unidas pelo afeto, né? Então começou-se a fazer a paternidade socioafetiva em função dos padrastos. Os padrastos que tinham interesse em dar o nome e registrar como filho os enteados. Aí o que acontecia? Aquele enteado não perdia o pai biológico. Por Eu quê? digo pai porque era mais comum a situação tipo da mãe ter um marido novo e, né? Então, assim, esse padrasto, querendo registrar a criança, ele vai lá e registra, e essa criança vai ter dois pais no registro: o pai biológico e o pai de coração, né? Isso. Então, é possível. Mas, assim, ó, como eu não sou da área do direito, eu não sei dizer se precisa entrar com uma ação judicial, solicitando. Aí eu, não sei se dá para fazer direto no cartório ou não, não sei como é que é. Mas, assim, ó, Acho é possível. Ah, é, é isso que eu ia falar. É importante mencionar até acho que é até um complemento na resposta, que assim, existe uma legislação hoje que já se começa, que já contempla essas configurações familiares também. E o doutor Rodrigo, que a Thaline mencionou mais cedo na live, o doutor Rodrigo já tem todo um trabalho voltado, né? Ele é advogado, então tem todo um entendimento jurídico já para poder abraçar e contemplar essas famílias. Então, assim, é, a gente não sabe definir exatamente o aspecto da lei, né, o trecho da lei que possa contemplar e contextualizar essa configuração. Mas ela existe e hoje em dia aqui no Brasil já existem pessoas que se debruçando sobre coisa que há algum tempo atrás era muito difícil você ter esse debate, né? Olha o cachorrinho participando com a gente aí. meu terrorista. Não, mas assim, não, eu só sei dizer que é possível, mas não sei qual o grau de dificuldade. Por exemplo, assim, ó, tem muita gente lá no Pais Amigos que tem interesse em adoção. Aí eu pergunto, poxa, adoção? Adoção é uma coisa meio complicada, porque assim, ó, porque quando tu vai para a entrevista da vara de família, eles fazem um estudo da família, e coisa e tal, né? Como é que tu vai chegar na vara e vai dizer assim, eu quero ter um filho com um amigo meu? Vai ser meio que mal visto por preconceito mesmo, né? Porque é uma coisa incomum. Mas o que acontece? Eu fui orientada por um advogado, que inclusive ele é o presidente da Associação Brasileira das Famílias Homotransafetivas, né? O Saulo. Tá. Ele que uma vez me disse, Taline, uma alternativa seria tu fazer uma adoção unilateral e quando tu for mãe da criança, tu chama teu amigo para fazer uma paternidade socioafetiva. Entendi. Seria prático, né? Porque assim, ó, eu vou contar uma coisa que tá acontecendo agora. A gente tem um amigo nosso que é assexual
A coparentalidade se encaixa muito para pessoas assexuais, que isso pode gerar outra live, tá? Ele é assexual e entrou com pedido de. Ele entrou com pedido de adoção de uma criança. E tá todo mundo achando estranho, porque quando tu entra com pedido de adoção, eles nem questionam mais tua orientação sexual. Só que quando o menino falou que era. Quando ele citou a sexualidade, a psicóloga da vara de família ficou meio assim, achando muito estranho aquilo, né? E chegou a dizer que ele não poderia ser pai porque ele era imaturo, porque se ele não queria casar e não queria ter relações sexuais com alguém, ele era infantil, sabe? Então Complicado. é muito complicado. Como assim infantil só porque, entendeu? Eu nasci assim, a minha orientação sexual, eu sou assexual, o que eu posso fazer? Tipo, a pessoa vive muito bem assim. Posso falar uma coisa em relação a isso que você disse, né? A esse caso. Domingo, né? Anteontem, eu dei uma aula sobre a sexualidade, uma aula virtual para a faculdade, para a Unisal, né? Que é um curso de pós-graduação em educação e sexualidade. E aí eu estava falando sobre a sexualidade, que era o tema da aula, e eu sabia desse exemplo, eu dei isso como exemplo, né? Eu acho que seja a sexualidade, a coparentalidade, que é o tema da live, quando a gente começa, principalmente quando a gente vai para a área da família, quando a gente começa a tocar nesse aspecto, esse segmento da sociedade, quando a gente vai discutir família, a gente tem que abrir mão, primeiro, quando a gente vai falar sobre pluralidade familiar, a gente tem que abrir mão de qualquer visão, de qualquer ideia moralizante ou moralista que a gente possa ter. Porque quando a gente coloca o aspecto moral para o debate, a tendência é sempre a gente facilmente a gente vai cair numa leitura conservadora e muito resistente, né? Se você está falando de diversidade familiar, saindo daquela premissa, né? Ou partindo daquela premissa que a família são os alicerces da família, tá? Ok. Agora, você não pode, seja pela coparentalidade ou qualquer outro tema, principalmente quando a gente vai falar sobre sexualidade, a gente não pode cair numa visão, numa leitura moralista, né? Como talvez tenha sido justamente este o laudo da psicóloga, para impedir, né? Ou para querer justificar a impossibilidade desse rapaz de adotar uma criança, porque sempre que você faz uma leitura moralizante, você acaba criando resistências, né? De aberturas e possibilidades de um debate, né? Você restringe o diálogo a enfim, não é um diálogo, né? Acaba sendo uma coisa muito impositiva e acaba se tornando muito, muito violenta, né? Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre família, daí talvez seja a grande resistência que você tenha se deparado também nos debates sobre coparentalidade, é sair desse âmbito da moralidade, né? Não, e eu acho uma coisa muito estranha, porque a moralidade, tecnicamente, ela é sempre contra a quem é muito, por exemplo, assim, como é que eu vou te dizer? A moralidade, ela tende a castrar as pessoas sexualmente, né? Tipo, tu tem que fazer pouco sexo com poucas pessoas e, né? Entendeu? E eu acho engraçado que quando chega alguém que diz que não faz e não quer fazer, ela é castrada também. Como assim, sabe? Então eu sempre digo assim, ó, eu acho muito, muito problemático a patologização de pessoas assexuais. E, tipo assim, eu acho estranho patologizar uma pessoa que não faz sexo ou uma pessoa que faz pouco sexo, assim como patologizar uma pessoa que faz muito. Porque assim, ó, quem é que tem a régua da medida certa? Entende? Entende? Se tu diz que não faz ou faz pouco, se tu diz que faz muito e faz com muitas pessoas, cadê a régua? Quem é que estabelece isso, né? Claro que, por exemplo, eu sei que tem distúrbios de problemas sexuais, que eu não sei, nem sei como é que se chama, né? Mas, por exemplo, assim, ó, eu acho que eu leigamente, tá? Que talvez daqui 50, 100 anos se prove isso, né? Tu que é psicólogo que vai me dizer. Mas eu acho assim, ó, que tudo foi patologizado e no fundo nada é doença, nada é uma patologia. As pessoas são diversas. Nós somos 7,8, quase 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Só que tem que enquadrar em caixinhas. Só que o que eu acho? Eu acho que nada é doença. Ela é frígida, ou ela é isso, ou ela é aquilo, ou ela é aquilo. Não, existem mulheres reprimidas que gostam de muito sexo, e homens também, né? E que são castrados. E tem pessoas que não gostam e não querem fazer muito, ou não precisam, que são oprimidos a fazerem, né? E eu acho assim, ó, isso não é doença.
Mas sabe o que que é doença? É quando alguém te incute na cabeça que tu tem uma doença. Entendeu? Porque no momento que tu se aceita do jeito que tu é, por exemplo, uma pessoa que é muito sexualizada, quer ter muitos parceiros e vive isso em plenitude, ela não é doente, ela tá feliz com a vida dela. Uma pessoa que faz pouco e não quer fazer com ninguém, é isso aí, Pablo, normose, é uma doença muito grave. É, Então, eu acho assim, ó, que essas coisas não são doenças, na verdade. A gente que acha que é doença porque os outros não nos aceitam assim, e a gente vai se tratar com pessoas que dizem, não, tu tem que se tratar porque é diferente o certo. eu Mas ia, não, eu ia, as terapias deviam nos ensinar a nos aceitar como se a gente está bem da forma que a gente escolheu, sabe? Aliás, não é nem escolha, se nasce assim, né? Então, eu acho que é bem interessante isso, da gente refletir sobre isso. Mas só para esclarecer, o DSM, que é o livro que vai reunir todas as doenças mentais, né? Existe um distúrbio sexual, só para falar sobre a sexualidade, só para esclarecer isso, que se chama transtorno do desejo hipoativo. Esse diagnóstico ele não pode ser feito se a pessoa se autodeclarar como assexual. Então, isso já é uma grande desconstrução, porque isso respeita a identidade da pessoa, né? Ou seja, se uma pessoa se autodeclara como assexual, ela não pode receber esse tipo de diagnóstico. Então, isso é muito bacana. E eu acho muito legal o conceito de normose. Tem até um livro, eu vou achar ele aqui ainda, que é a normose, que é a doença da normalidade. Mesmo. Quer dizer, esse teu questionamento sobre qual é a régua, né? Quem é que define isso? Quem é que estabelece isso? Isso é tão arbitrário, esses conceitos e essas normalizações. O problema é a gente normalizar essas violências. A gente não vive mais numa sociedade que é possível a gente ficar normalizando violência. A gente está justamente num processo constante de desconstruções. Então, assim, que isso seja um movimento constante, né? Por isso que eu acho que é muito Uhum. legal falar sobre coparentalidade, com a propriedade como você fala, porque você está tocando sempre nessa questão da família, que sempre foi um debate restrito na sociedade. Então, parabéns por você levantar cada vez mais essas questões. Agora, me fala uma coisa, e a idealização, né? Como é que veio, como é que surgiu, portanto, os pais amigos, assim, o site? Ah, tá. Mas deixa eu só te dizer uma coisa rapidinho sobre essa questão anterior. Não, que assim, ó, que eu fico me perguntando assim, ó, se uma pessoa se autodeclara sexual, ela não pode ser diagnosticada como do distúrbio hipoativo, né? Só que aí que tá, muitas pessoas vão ser diagnosticadas com isso porque talvez elas sejam assexuais, mas elas não sabem. Só que aí que tá, o psicólogo deveria saber disso e conversar com a pessoa sobre, né? Mas enfim, tá. Vamos voltar ao pais amigos. Gente, só para explicar assim, ó, que a coparentalidade, ela tem tudo a ver com a sexualidade humana, sabe? Porque as pessoas que buscam a coparentalidade, elas buscam por questões de orientação sexual, porque ou às vezes elas são aromânticas, ou assexuais, ou homossexuais. Então, tá ligado a essa coisa do ser diferente, entendeu? Então, só para justificar que a gente deu uns devaneios em outros assuntos. Se você quiser, antes de falar do site, tem uma pergunta aqui. Hum. Tadine, é possível haver um bom relacionamento monogâmico num casal formado por um assexual e um outro mais sexualizado? Ou, por Olha, caso, um alossexual, né? olha, eu sinceramente acho que pode por um tempo. Eu acho que não se sustenta longamente, entende? Porque, assim, se for um relacionamento realmente monogâmico, né? Porque a gente sabe que a monogamia, né? Muita gente fala que é monogâmico e tarará, fala que é monogâmico para o parceiro ser monogâmico, mas não é, né? E isso vale para homem e para homens e mulheres, né? Porque a traição tá aí para isso, para comprovar isso, né? Mas assim, o que eu digo assim, se duas pessoas, eu não gosto de usar a palavra monogâmico, então. Duas, ó, por exemplo, assim, ó, duas pessoas que realmente mantêm a sua exclusividade sexual, tá? Vamos falar de exclusividade sexual, afetiva, romântica, tá, um com o outro. Se um é bem sexualizado e o outro não, ou
o pouco sexualizado, o assexual, vai ter que introjetar o assunto para o outro e fazer ele entender, o que é muito difícil. Esses dias uma amiga veio me mandar uma mensagem dizendo: ai, Thaline, eu acho que meu marido é assexual e eu me sinto mal porque eu não me sinto desejada, não me sinto amada, mas é o cara que melhor me tratou, que foi maravilhoso comigo. E não tenho que. Foi dos caras que eu me relacionei, foi o melhor que me tratou como mulher, sabe? Só que ao mesmo tempo ele não tem desejo por mim, eu não me sinto amada. Daí eu expliquei pra ela, eu disse assim: olha, é complicado, né? Mas tu vai ter que entender que não é culpa dele, ele te ama. Mas ela sente falta, né? Então, por isso, eu acho que não se sustenta por muito tempo. A não ser que se abra a relação, né? Uhum. Por Ah, isso que eu sempre digo que os assexuais acabam caindo nas relações abertas, livres e não monogamia, eu ia falar por isso. conta disso. Eu conheço, inclusive, eu ia falar justamente isso que você falou, que tem muitos assexuais que acabam entrando em relacionamentos abertos e se permitem viver relações abertas justamente porque eles até estabelecem, vai dependendo até da romanticidade estabelecida, eles estabelecem vínculo romântico, mas na hora quando a outra pessoa, né, o alossexual, a pessoa alossexual, ela quer ter os vínculos sexuais, né, as relações sexuais, então estar numa relação aberta é até muito conveniente para a pessoa sexual, porque aí, assim, quer sexo, pode procurar fora. Romântico, sexual, busca o prazer fora, né? Então, às vezes, a relação aberta acaba sendo um contexto muito plausível, até para muitos Mas, por exemplo, duas amigas minhas, uma sexual, Demi no caso, né? E a outra extremamente sexualizada. Daí ela disse assim: ah, a gente namora há tantos anos e a gente tem uma relação aberta. E ela disse assim: mas dela um dia ela me disse: mas Taline, eu posso sair com X pessoas fora, a namorada que eu amo, mas eu quero fazer muito com ela também. E ela não quer a quantidade de vezes que eu quero. Daí eu digo: ih, aí ferrou, né? Mas enfim, elas estão juntas há muito tempo, assim. Mas eu acho assim, ó, que não se sustenta uma relação assim. Um dia, eu não sei, a não ser que a pessoa sexualizada seja muito empática e compreenda muito, mas é que para a pessoa sexualizada faz falta, ela vai querer, entende? Então é difícil. Eu acho que isso vai desgastando a relação, sabe? A vida sexual da pessoa vai desgastando a relação se ela não é satisfatória para ambas as partes. eu estou muito inclinado a concordar com você também. Sempre me perguntam isso nas aulas de assexualidade, inclusive. Mas eu quero fazer um comentário aqui que é uma coisa que até tinham comentado que muitos psicos eles têm resistência, dificuldade de entender, não estão preparados para novas formas de ser e de se relacionar. Eu concordo, sabia? Eu acho que a psicologia, a psicologia, ela também está passando por um processo de desconstrução e olha a importância da psicologia sempre se renovar em relação às configurações familiares, novas formas de se relacionar, as concepções de desejo, prazer, enfim, e as questões identitárias, porque a psicologia, vira e mexe, ela é atacada, ela é bombardeada aí, envolvida nessas discussões, por exemplo, de cura gay, né? Como muitos profissionais da área da psicologia ainda se prestam a esse desserviço e a essa violência, né? Praticando essa violência com as pessoas, sejam homossexuais, transexuais, enfim. Quando o psicólogo ele se presta a isso, ele se coloca nessa função, né? Se coloca nesse lugar, é, você distorce totalmente a concepção da psicologia, que de antemão a gente tem que entender que você está ali para acolher, né? Você está ali para acolher o outro e não colocar o seu julgamento. Eu acho que quando a psicologia é utilizada, por exemplo, para cura gay, você está justamente partindo muito do seu julgamento por aquilo que você acha que seria o melhor para você. E a psicologia ela não tem que, ela jamais, ela é inconcebível, né? O julgamento do terapeuta. E eu acho que a psicologia, enquanto ciência, enquanto saber, ela precisa sim de uma renovação profunda, né? De um acolhimento muito maior, precisa compreender de uma forma muito mais ampla sexualidade, né? Que ainda é um grande tabu dentro da própria psicologia. Questões familiares que ainda continua sendo um tabu, né? Muitos psicólogos resistentes a isso. E eu fico sempre também sempre muito desconfiado quando eu encontro, por exemplo, psicólogos que misturam psicologia e religião, sabe? Psicólogos cristãos, né? Que aí assim, eu não vou entrar no debate sobre religião, mas eu acho que é sempre
tendencioso essa leitura, né? Ou uma condução muito distorcida da psicologia. Então, eu acho que a psicologia, ela realmente ela tem que tomar muito cuidado e tem que partir sempre de uma visão desconstruída sobre o mundo e as relações humanas, né? Sim. Tá, mas Breno, voltando, qual pergunta que tu tinha feito da coparentalidade para a gente retornar? Sobre pais amigos, Ah, tu diz o projeto mesmo em si? por favor. Tá. Então assim, gente, então, em função da questão da sexualidade, da vontade de ser mãe, de achar que não precisa de um marido, né? Uma coisa que é importante dizer, eu já disse antes, que coparentalidade ela surgiu como sendo um termo usado para casais separados, né? Mas a coparentalidade, ela é muito estudada por pós-doutores, inclusive, porque a coparentalidade, assim, ó, ela pode ser exercida por uma mãe e por uma filha, por exemplo. Dá um exemplo, uma adolescente que engravidou, teve um bebê, e ela vai criar esse filho junto com a sua mãe. Ou seja, a avó e a mãe vão criar o bebê. Ou seja, elas exercem uma coparentalidade entre elas, entendeu? Então, assim, ó, a coparentalidade, claro, eu, quando pensei o projeto, lancei e disseminei pelo Brasil essa palavra, foi por conta de mostrar para o mundo que pessoas sem vínculo conjugal podem ter filhos. Assim como quem já teve vínculo conjugal teve filhos e não tem mais vínculo conjugal. Ou seja, é possível, entendeu? Mas o que acontece? As pessoas. Então, assim, hoje em dia, eu entendo, na verdade, eu fui uma vez parabenizada por uma psicóloga de uma vara de família aqui em Porto Alegre, que viu uma palestra minha, e disse assim, emocionada, sabe? Ela disse, meu, tu é o futuro da humanidade. E eu, como assim? Ela disse, não, é porque eu sou psicóloga na vara de família e onde tem os divórcios litigiosos, uma coisa assim, separação litigiosa, né? É muito dolorido para os filhos, e o que eu vejo lá são pessoas, são adultos birrentos e mimados, usando os filhos para atacar uns outros. E parece que não se importam com os filhos, né? Porque se importa com os bens, se importa com isso, com aquilo, e quer usar o filho para atacar o outro. E aí o que acontece? Eu acho que a coparentalidade ela tem que ser introjetada na cabeça das pessoas. Ela é uma guarda compartilhada, planejada, que tem que ser feita por casais casados, casais separados, amigos, entendeu? Os casais casados têm de praticar coparentalidade. Eles têm que entender que a conjugalidade pode terminar, que a parentalidade jamais vai terminar. Entende? Então, assim, ó, é como se a coparentalidade fosse um curso, uma aula de humanidade, de ser pai e mãe de fato, assim, de não abandonar o filho, de não prejudicar ele na relação com o outro genitor, né? Então, eu acho assim que a coparentalidade, sim, ela é o futuro. Outra coisa, o site foi criado para as pessoas que querem ter filhos sem casar. Daí eles me perguntam, mas é proibido namorar lá no site, casar? Não, porque a gente não milita para proibir nada, entendeu? A gente não milita para obrigar as pessoas a nada, entendeu? Por favor. Então, o que acontece? Entram pessoas heterossexuais lá que se encontram, se apaixonam e vão ter um filho de forma tradicional. Algum problema nisso? Nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. E o mais interessante é que essas pessoas que, por exemplo, se conheceram para ter um filho, elas tendem a ser melhores pais do que quem teve um filho porque se conheceu. Tipo, o filho foi consequência de um amor. Não, ali o amor foi consequência do desejo de um filho. Entende? Então, assim, e esse amor que se forma lá, ele pode acabar, como qualquer outro amor. Entendeu? A relação conjugal formada no Pais Amigos pode acabar a qualquer momento. Só que o que eu percebo na prática é que quando acaba, essas pessoas têm uma cabeça mais preparada para um divórcio e uma separação na questão, no quesito filhos, né? Não sei como é que é a questão bens e questão e questão mágoa, né? Mas assim, ó, eles já porque eles entraram lá para ter um filho sem casar, né? Então eles já estavam preparados para compartilhar uma guarda com um amigo, né? Então o romance foi a consequência, não o filho foi a consequência do romance, sabe? Quebra com aquela ideia também, com aquela a concepção, né? Aquela ideia já concebida de que você tem que, justamente para se pensar em construção de família, passa pela conjugalidade, não necessariamente. A conjugalidade, ela
assim como tudo na vida, né, gente? Ela é um aspecto de formação de identidade, de pertencimento, mas que não é um aspecto que sirva para todos. Né? Então, o casamento ele pode servir para algumas pessoas e muitas outras nem pensam no casamento. E, diga-se de passagem, cada vez mais, eu estava fazendo uma pesquisa também sobre as novas mulheres, né? E é quase que assim, 60%, 70% das mulheres, principalmente dessa geração, elas não pensam necessariamente no casamento, né? Às vezes até pensam no casamento, mas elas têm como prioridade muitas outras coisas, como estudos, viagens, trabalho, né? O casamento pode ser uma consequência e para muitas delas não são. Então, assim, é muito interessante isso, porque eu acho que também o debate sobre a coparentalidade rompe um pouco com essa determinação de que uma construção de família passa necessariamente por ter o casamento. E não é nem sempre esse caminho, né? Pode ser esse caminho para alguns e para muitos outros talvez não, né? E ainda Eu assim, quero mandar um. isso não Hum. desmerece, e ainda assim, o fato de não ter um casamento, uma construção familiar, isso não desmerece o amor e o vínculo estabelecido nessa família. Ó, eu quero mandar um super beijo para Elisa, lá de Santa Maria, minha amiga que entrou. E a Elisa é uma super mãe, tá? E tem uma filha linda, maravilhosa. E um beijo para Patrícia, também de Santa Maria. Ela não tá na live, né? Mas a Patrícia é uma amiga super bem casada há muito tempo e eles não querem ser pais. Então, as famílias não precisam, os casais não precisam de filhos, os filhos não precisam de pais casados. Se tiver tudo bem, que seja da melhor forma, né? Da forma mais harmoniosa possível, dentro da possibilidade, né? Se esforçar para que seja, né? E uma coisa muito bacana da coparentalidade, então que eu disse assim, ó, tá, então eu já expliquei que a coparentalidade é para todos os tipos de casais, duplas e mãe e filha e tia e sobrinha que criam filhos juntos, né? E espero que tenha ficado isso claro. Claro, o termo se disseminou quando eu comecei com a história do Pais Amigos mesmo, e se disseminou como sendo, como se fosse coparentalidade só filho com amigo. Até já está endemoniado a coparentalidade, porque como se fosse, né? E outra coisa, assim, eu acho que as pessoas elas precisam de educação, educação sexual e educação emocional. E eu acho que os adultos eles precisam ser preparados para serem pais e mães, né? Porque dizem assim, ó, mas tu não tem filho, quer ensinar alguém que tem filho a ter filho. Não, não é, porque aprender a ser mãe e pai tu só vai aprender na prática mesmo, entendeu? Mas eu digo desenvolver o emocional, né? Então, por exemplo, assim, ó, quantas mulheres entraram no Pais Amigos dizendo que elas gostariam que elas querem ser mãe porque a mãe tá pedindo neto, a mãe da mulher que entrou, no caso, né? Eu vou ser mãe porque a minha família tá me cobrando. Daí, o que eu fiz? Eu conversei com elas, assim que eu lembro, umas 5 saíram dizendo, Thaline, muito obrigada, porque agora eu vou assumir que eu não quero ser mãe, que eu não nasci para isso, vou falar para minha família que não é o que eu quero. Eu digo, isso é ter responsabilidade, é tu parar e refletir, é o que tu quer? É o que tu. Claro, eu acho que dentro da responsabilidade tem uma questão financeira também, que tu tem que ter um planejamento financeiro para ter um filho. Mas também não é o essencial, porque existem escolas públicas para isso, e tipo, tu pode tentar ter um filho sem muitos recursos, né? E olha ali, o Rodrigo tá pedindo uma live só para falar de assexuais e demissexuais. Viu daquele debate sobre a sexualidade anterior, olha que Eu interessante. acho que ele viu até. Ai, não lembro. Mas o Rodrigo é a coisa mais querida. O Rodrigo e a Dani, né? E eu chamo, nós somos tudo filhotinho da Regina Navarro. Mas eu sou filhotinha do Breno, porque eu conheci o Breno antes que a Regina. Imagina! Oh, meu Mas é tudo mesma linha de pensamento, né? E eu acho bonitinho porque o Breno é super empático e estuda sexualidade, lida com os assexuais e com os homossexuais e com os transexuais e com os pansexuais e com todo mundo. E ele tem uma família tradicional, né? E porque as pessoas perguntam quando a gente milita ou fala de um assunto, é porque a gente está praticando aquilo. Não eu, necessariamente. eu costumo dizer, brincando, que assim, quando as pessoas falam para mim, Breno, mas você é gay? Eu falei, sou. Você é trans? Eu sou. Você é sexual? Eu sou também. É, Exato.
Eu sou tudo isso. E é engraçado que à medida que eu vou me apropriando né, dos vários conceitos, de tudo que eu vou estudando, eu vou me sentindo cada vez menos homem, cada vez menos binário ou cada vez menos heteronormativo, cisnormativo. Eu vou. Independente. Hã? Não, e tudo isso, independentemente do que tu faz na tua vida privada, né? Tipo assim, tu não precisa praticar aquilo que tu tem empatia e respeita os outros. Empatia é uma coisa que a gente. Empatia você tem que estar disposto, tem que estar aberto. O afeto você tem que estar aberto a doar, a receber. E principalmente manter sempre a tua cabeça aberta para você aprender. Porque por mais que você estude, por mais que você saiba de conceitos e teorias, nada vai substituir nada do que você estar aberto ao outro. Então, isso é É. sempre um importante de construção, de desconstrução, porque você aprender com as pessoas, aprender, por exemplo, com falas como posicionamentos como o da Taline, me amplia muito a minha visão. E isso me ajuda muito a ser uma pessoa, um ser humano melhor. Independente de eu ser um psicólogo, ser um ser humano, né, melhor. Eu acho que a gente tem que partir sempre dessa premissa. É isso que faz com que eu cada vez mais vá me distanciando daquilo que eu, né, dos privilégios e dos lugares que eu ocupo, né? Porque eu realmente eu ocupo certos privilégios, eu reconheço eles e ocupo, entendo dos lugares que eu exerço, né, que eu estou, mas as minhas falas e as minhas visões, as minhas concepções de vida, de ser humano, não fazem parte disso daqui, tão somente, né? Vai para muito além. Eu tenho que contemplar outras maneiras de pensar, de viver, de amar, de se relacionar, né? Que não é tão somente a mim, e nunca será somente a mim, né? Então, É. empatia é Mas, isso, né? então, mas é isso, a gente não quer obrigar ninguém a fazer nada, a gente só quer que as pessoas entendam e respeitem a diversidade, né? Que é a diversidade tanto sexual, de identidade de gênero, quanto de forma de família que quer constituir, né? E assim, ó, Breno, acho que vai cair nossa live, já são 9 horas. Então tá. Então, ó, faz o seguinte. Vamos fazer uma segunda parte, porque eu queria depois. É bem rapidinho, vamos fazer uma segunda parte. Eu vou fechar, eu vou encerrar essa agora. E aí a gente faz uma outra. Eu só queria falar um pouquinho de. Não? É porque daí a gente vai perder essa live, será que não? Ou tu tá salvando? Eu vou tentar salvá-la. Bem, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode combinar, então, um outro dia para a gente fazer uma segunda parte de coparentalidade. Então, pode ser? Pode. Melhor, né? Ó, Fala sobre. só não amanhã, porque amanhã eu tenho uma live sobre novas formas de amar também, novos relacionamentos, às 8h30. Não percam. Tá, Aline No falando. Instagram da a ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homo Transafetivas. Todo mundo lá, 8h30. Tá, olha aqui, Breno, eu queria dizer mais uma coisa para terminar. Não, alguém perguntou aqui, um menino, nem sei se ele está aqui ainda, perguntou se tinha mulher de Pernambuco no projeto. Tem, mas muito pouco, porque o nosso eixo, assim, ó, 39% dos nossos usuários são de São Paulo, 16% do Rio de Janeiro, 13% de Minas Gerais e 8,5% do Rio Grande do Sul. Aí os outros estados é porcentagem parecida ou menor. Estamos atualmente com quase 8 mil inscritos no Pais Amigos. E quase 50% deles têm de 31 a 40 anos. E quem quiser saber mais, manda no privado do Faz um Filho Comigo ou no meu Taline Schneider. Esses dados que eu passei, eu peguei hoje, agora há pouco, antes da live. Peguei bem atualizadinho. E Aí de famílias que já foram construídas a partir da coparentalidade? assim, eu tenho uma noção de mais ou menos uns 60 bebês já nascidos, assim. Mas eu sei que tem gente tendo bebê que não me comunica. Tipo assim, tem uns que chegam, Thaline, meu filho nasce semana que vem. Ai, meu filho nasce não sei quando. E, já me perdi, mas assim. Mas tem gente que nem me avisa, entendeu? Mas assim, eu já contabilizei até o ano passado, eu tinha 60, assim. 60 crianças. Faltam 40 segundos. Deixa eu aproveitar, então, me despedir de você, agradecer imensamente pela conversa. Obrigado, sempre, sempre, sempre pelo aprendizado. Obrigado a todos que compareceram na live. A gente vai voltar a falar sobre isso. Obrigada a todos. Isso. Tá? Beijo, beijo. A gente avisa a próxima live sobre o assunto também. Obrigado, tá? De novo, pela parceria sempre. Conte sempre comigo. Beijo, gente. Boa noite. E até a próxima. Valeu. Tchau. Beijos.
Onde é que tu vai, filho?